Mas imagina assim, um país que chegou ao ponto que chegou, ao patamar de riqueza, de qualidade de vida, enquanto o Brasil tem tanto remendo, tanta coisa ali explicando como você deve fazer tudo, e ao mesmo tempo funciona de uma maneira tão péssima. Não, pois é, isso é um ponto a ser analisado. Tenho certeza que os constitucionalistas brasileiros vêm analisando isso há muito tempo, que a nossa Constituição ela é muito pontual em relação a muitas coisas, né? Isso pode ser visto de uma maneira positiva. Demais. Pode ser visto de uma maneira positiva em relação a dizer, olha, a gente sabe quais são as garantias, deveres, enfim, do governo e dos cidadãos, mas ao mesmo tempo pode ser uma coisa negativa porque burocratiza o sistema inteiro, né? Tem um acervo jurídico, um acervo jurisprudencial muito grande e que a gente não pode... É difícil se falar em segurança jurídica. Fazia um tempo que eu não usava essa expressão. Até difícil cunhá-la, né? Porque é o seguinte, rapaz, segurança jurídica não é um termo que é tão falado. Existe um termo que seria o similar, o que seria stare decisis, né? Que seria você estar atento às decisões anteriores da corte, à jurisprudência da corte americana. É muito difícil a Suprema Corte mudar sua jurisprudência. Coisa muito rara. É um evento que tem que ser excepcional. Aqui tá bem diferente. Aqui tá tendo uma mudança a cada 3 meses, 2 anos, 5 anos. A gente, por isso que eu falei pra você. A segurança jurídica é uma coisa que o Brasil não tem como característica principal, do ponto de vista constitucional. Um ponto onde é sempre discutido, assim, a gente sempre quando fala justiça, Estados Unidos e Brasil, é a questão do punitivismo. Tem uma tendência a especialistas dizerem que os Estados Unidos realmente é onde tem o maior número de pessoas encarceradas. E tentam dizer que o Brasil também é mais ou menos nesse caminho. Para você, lá nos Estados Unidos, a forma como eles fazem de ter punições severas, prisão perpétua e eventualmente, em algum estado ou outro, ter pena de morte, isso funciona bem lá? Você quer me colocar numa situação difícil aqui de cara? Sim, claro. Lá. Yuri, veja bem, eu tenho uma visão, eu aprendi muita coisa nesse processo, nesse intercâmbio cultural, intercâmbio de estudos e tudo. E eu te falo da seguinte forma, eu acho que o modelo que se tem hoje, tanto lá como aqui, ele é insustentável. Né? A gente tem um sistema carcerário lá, que tem a maior população carcerária do mundo, né? Que é fomentado por uma iniciativa privada, o que por si só já causa um conflito de interesse muito grande. Olha, como você tem a iniciativa privada tomando conta do sistema carcerário que está lucrando diretamente. Então, quanto mais presos se tem, mais lucro aquele sistema está oferindo. Mas, ao contrapartida, você tem um péssimo sistema prisional aqui no Brasil que torna os caras ainda piores, até pela revolta. Eu entendo o argumento. Não estou dizendo que o sistema carcerário americano, por ser falho, ele isenta o sistema brasileiro e o sistema brasileiro automaticamente é bom. Não é esse o caso. O ponto tá... fala sobre isso, mas o ponto tá em outro Eu estou fazendo um paralelo no seguinte sentido, de dizer assim, olha, nós temos um sistema carcerário ruim no Brasil, que não é minha especialidade, e eu não quero ofender nenhum dos criminalistas que estão assistindo. Tenho muitos amigos criminalistas que estiveram aqui. Dr. Félix, que é um grande amigo meu. Acho que hoje ele estará lá em outro podcast aqui em Campina Grande, que é o Conectados, do meu amigo Gustavo Rovares. Vou pecar e não lembrar o nome dos outros apresentadores, mas é porque vocês sabem que eu sou ruim de memória. Sim, mas ele estará lá hoje. Hoje. Dr. Félix hoje lá, inclusive depois você pode assistir, mas antes assiste aqui no Spoke Podcast, que teve uma conversa sensacional. Sim, volta. Conversa bacana, achei a conversa, não percam, foi realmente interessante a conversa. Dr. Félix é uma lenda, uma sumidade do direito paraibano. Mas voltando, dizer assim, olha, o sistema carcerário brasileiro tem seus problemas e aí existem propostas para melhoras, é muito difícil, mas o sistema americano tem muitos problemas também, sabe? E eu não quero ser insistente em relação a isso. Você tem um sistema carcerário que é problemático, não só em si, mas um sistema de policiamento que é problemático. Existe uma cultura no Brasil de se admirar a polícia americana, o policiamento americano, para se policiar nos Estados Unidos. E olha, existem abusos que são absurdos lá. Sabe, afrontas a direitos humanos. Que é uma palavra, uma expressão que não se pode dizer mais no Brasil. Eu sou um defensor dos direitos humanos, tal qual o Dr. Félix. Talvez não com a mesma competência que ele. Mas eu sou um defensor dos direitos humanos, rapaz. Nós não podemos permitir que a sociedade caminhe para barbárie. Para barbárie.
Não, eu concordo aí nesse ponto, e a gente até conversou sobre isso, eu e ele, que ele levou para aquele lado, dizendo, não, isso é uma coisa da sensação e tal, mas é a realidade do povo, assim, né, nesse ponto ali que eu tava discutindo com ele. Porque, cara, fica uma coisa tão solta, porque a polícia, ela geralmente, ela chega depois que o crime aconteceu. E a pessoa que sofreu aquele problema, ela quer que o cara pague dentro da lei, geralmente. E quando não paga, é onde começa a vir essa tentativa de buscar justiça com a própria mão. E talvez aqui no Brasil, que também acho que é o segundo maior sistema prisional, falha muito porque a gente acha muito grande. Só que se você vê, 90 e poucos % das mortes não são elucidadas. Então isso seria 10 mil vezes maior se encontrassem as pessoas. A análise desse problema aí, ele vai partir de coisas enraizadas, de fatores que estão enraizados, que a gente levaria aqui 10 horas conversando. Mas a questão é que, de novo, eu vou retornar para essa questão que é importante. A gente tem uma ideia de que o policiamento nos Estados Unidos, ele não é sempre que a polícia chega no momento em que um crime ocorreu. Existem abusos, e muitos abusos que ocorrem durante uma abordagem despretensiosa, por exemplo. Cidadãos, e isso é um ponto de discussão que tem avançado um pouco nos Estados Unidos. Não o suficiente. Pessoas de cor negra, pessoas hispânicos, eles são tratados, principalmente os negros, os pretos americanos, eles são tratados de forma absolutamente diferente. Eu senti isso lá nos Estados Unidos. Eu vi isso com os meus próprios olhos, várias vezes. Foi uma nem duas vezes. Estudei isso muito aprofundadamente também. Paguei uma cadeira de direitos humanos internacionais. Então, a gente estudou isso de forma muito aprofundada. Então, os abusos ocorrem, muitas vezes os abusos lá são menos justificáveis, porque aqui os policiais são mal remunerados. Sim, pensei que era genético. Não, mal remunerados. Lá nos Estados Unidos você não tem essa desculpa. A força policial, e aí quando eu tô falando de forma um pouco genérica, porque as forças policiais, elas são muito individualizadas, elas são por condados ou por estados. Então elas têm regramentos diferentes? Elas têm uma forma de financiamento diferente, mas não falta dinheiro. Isso é coisa que você pode ficar tranquilo. Hoje tem até Defund the Police. Defund the Police. Essa também é um pouco... Não é esse o problema. A gente discutiu muito isso em sala de aula lá. O Defund the Police é uma campanha que foi feita lá, muito grave, muito séria, que significa, trocando-se em miúdos, a extinção da polícia. Somente. Então, isso aí é muito grave. E a Califórnia que pode falar sobre isso de forma mais séria, porque a Califórnia tem passado por momentos muito delicados lá. Tá tendo uma população de rua muito grande, né? Não é só isso. É uma incidência de crimes altíssimos por uma sensação de ausência total de impunidade. Os policiais meio que também estão se sentindo... eu não vou resolver um problema, porque eu chegar lá vou me lascar. Também. Mas é que assim, o número de policiais se manteve para uma legião de pessoas que, imbuídas de coisas ruins na cabeça, resolveram passar a cometer crimes em algumas regiões pontuais da Califórnia. Se você colocar no Google, você vai ver aí. Existiu no último ano e meio, 2 anos, uma ascensão absurda dos índices criminais lá no estado da Califórnia, especificamente. Chegar assim no cerne do que eu tô querendo saber. A maneira deles terem mais seriedade na punição. O cara cometeu um crime e ele tem uma maior chance de ser preso lá do que aqui. Isso é eficiente para lá? Tem dúvidas. Mas isso, ao mesmo tempo, é um fator que traz muitas injustiças. Você tem uma comunidade carcerária, uma população carcerária feita majoritariamente de minorias. Minorias raciais, minorias étnicas. Mas que cometeram crimes. Não, às vezes não. Às vezes, veja, isso é uma discussão muito longa. Não, mas eu digo assim, mas não obrigatoriamente. Maioria... Não obrigatoriamente. Olha, a maconha, como a gente sabe, a maconha, na maior parte dos Estados Unidos, é liberada. Mas você teve uma população carcerária em decorrência de uso de maconha nos Estados Unidos que afetou majoritariamente, que hoje é uma coisa que é legal. Estou fazendo um paralelo para que você compreenda. Mas uma coisa que não era... Você era preso por longo tempo por usar? Sim. Em determinados momentos, sim. Por usar, assim... Por usar ou por transportar, por exemplo.
Às vezes você não obrigatoriamente você precisaria transportar um tijolo. Não obrigatoriamente. É difícil a gente falar pontualmente de diversos casos, né? São centenas de milhares, se não milhões de casos. Mas assim, a base, mais ou menos, claro que você não vai ter profundidade em tudo que a gente tá conversando, mas diga assim, o cara era preso porque estava com um cigarro, 2 dentro do carro, ou porque ele estava com uma quantidade que poderia ser considerada como Eu acho que acontecia com frequência. Pessoas serem presas por estarem transportando uma quantidade minúscula de droga. Mas presas, assim, a longo período ou coisa... Sim. É possível, Yuri. Yuri, o sistema carcerário americano ele é muito injusto em diversos sentidos. Não é minha especialidade. Vou dizer novamente. Não, sim. Porque eu não estudei. Eu tenho que pontuar isso, porque eu não quero ofender os meus amigos criminalistas, eu já disse. Mas existiam muitas. Eu tive a oportunidade de forma muito superficial, passear por esse assunto lá. E sim, as injustiças afetam majoritariamente essas classes, essas minorias, que sofrem muito mais. Então, aí você vai dizer, mas não cometeram crime? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre é necessário se fazer uma análise do contexto em que aquelas pessoas cresceram, das situações sociais que a levaram àquele ponto. Porque a gente tem que caminhar, Yuri, a gente tem que caminhar. É mais ou menos o seguinte, matou, preso. Aí o cara vai perguntar o que o cara passou na vida dele e isso não vai mudar, que ele tirou a vida de alguém, que é o bem mais importante. Claro que a gente tem que estudar esse conceito para tentar evoluir ele para o futuro, mas fica... Pois é, essa visão punitivista, ela eventualmente ela precisa ser revista. Nós somos todos seres humanos. Sabe? Aqui eu não tô falando como advogado agora. Eu discordo disso, ser humano. Do cara, por exemplo, o cara chega e mata alguém da minha família. Eu vou, meu irmão, senta aqui, vamos conversar. Mas por que tu fez isso? Não, porque eu sofri na infância, então deixa pra lá, te perdoo. Não vai funcionar uma parada dessa. Não é você sentar, bater um papo, fazer um carinho. Não é isso que eu tô dizendo. É rever a maneira como nós vemos, como nós encaramos o crime. Isso é uma opinião muito pessoal, tá? Que não está embasada em nenhum estudo, por exemplo. Isso é muito bom, inclusive, didaticamente, convidados futuros. Sintam-se à vontade a dar suas opiniões. Porque isso é muito massa, você poder dar sua opinião e ela vem... Os outros convidados aqui não dão opiniões, não, geralmente? Rapaz, é meio complicado. É aquela opinião política. Responde o que é mais fácil, digamos assim. Eu entendo. As minhas opiniões são muito fortes em relação a determinados temas. Né? Esse é um tema que, por exemplo, a minha opinião não é tão forte porque eu não gosto de dar opinião forte sobre temas sobre os quais eu não tenho conhecimento técnico aprofundado. Então eu prefiro defer, como a gente fala, eles falam lá, eu prefiro passar a opinião para quem tem mais condições. Eu tenho uma opinião superficial, mas eu continuo pensando dessa forma. Acho que a gente precisa rever a maneira como nós, principalmente depois de ter visto coisas diferentes, uma visão diferente lá. A universidade em que eu estudei é uma universidade muito liberal. Uma universidade em que se tem... Eu já tô entrando em outro tópico aqui, não sei nem se eu poder... Vamos. Fuma maconha, entra pra cá. Não. Não, isso aí não. Mas é uma universidade que tem uma visão muito humanista. Sim. É uma universidade que me deu uma progressista. Visão... Progressista, sim. A gente traduz como progressista. Sim, progressista. Sem dúvidas. Mas me deu uma visão, me deu a oportunidade, porque veja, Yuri, a gente tem que ver o contraditório sempre. Sabe? Um dos grandes problemas do Brasil e dos Estados Unidos hoje são círculos de pessoas se isolando com ideias resistentes a um debate que não respeitam a opinião alheia, por mais que seja diferente da deles. Eu posso discordar da sua opinião, e eu sei que isso é um pouco clichê de se falar, mas o mínimo que a gente pode fazer é sentar aqui, conversar e dialogar para que a gente, se não chegar a uma conclusão, que provavelmente você não vai me concordar, mas a gente dialogar com respeito. E evoluirmos dentro do conhecimento do outro. E infelizmente isso não acontece mais aqui. Também não acontece lá, tá? Só para deixar bem claro. Eu tinha a lá talvez seja até pior. Eu tinha a percepção que o contraditório nos Estados Unidos era algo muito amplo. Muito buscado. Porque eu sei que existem custos, inclusive, altíssimos, até que chegue o momento, por exemplo, de execução de uma pena de morte. Para tentar o judiciário é muito caro lá. Cada detalhe para tentar não errar. Erros ocorrerão, mas eu acredito que isso era meio que estendido. Tá, mas esse é o pensamento que a gente não pode aceitar.
A gente tem que evitar esse pensamento, dizer, erros ocorrerão. Um erro que ocorre custa a vida de uma pessoa. Mas é porque a vida, a humanidade, a existência, ela precede o erro. Você às vezes tá descendo a mesma escada que você desceu 10 anos, você tropeça. Mas é aceitável porque é uma realidade? Porque é uma realidade, é aceitável? Porque é uma coisa que nós convivemos hoje, é aceitável? Será que a gente não pode buscar claro, o máximo possível, dizer assim, olha, a gente não quer mais erros do sistema carcerário? Mas não é isso que eu digo? Que os caras gastam fortunas, valores altíssimos, investimento de pessoal, de tudo, para tentar não errar. E cada dia ampliam, pelo menos eu acredito que buscam melhorar isso. Porque é natural você tentar chegar mais perto. Principalmente no sistema carcerário americano. Tenho minhas dúvidas, seríssimas dúvidas. Eu não acho que se busque o justo, muitas vezes. Acho que o fator preponderante, infelizmente, ainda é o financeiro. Sob vários aspectos. Complicado. Porque aí você fica, poxa, a gente pensa que traz um desconforto, é desconfortável pensar sobre isso, mas a gente precisa pensar sobre essas coisas, é desconfortável. É desconfortável de verdade, porque tipo, você não imagina que uma nação evoluída, uma nação que tem um potencial que tem os Estados Unidos, teria, digamos assim, uma justiça e os promotores da justiça, não os advogados, eu tô dizendo a galera que gere ela, tendo a vida ou a liberdade, sendo o país da liberdade, tendo isso como um preceito menos relevante para eles. Meio assustador pensar. É assustador. Mas você veja uma coisa que me chama muita atenção lá. Os promotores de justiça trabalham muito com números. Olha a gravidade disso. Você imagina o seguinte. Porque eles são eleitos, na maior parte. Sim. Então, para que eles sejam eleitos, eles precisam apresentar para os seus eleitores, que é a população do condado, do estado, da cidade, que eles são efetivos no trabalho dele. A maneira como eles encontram de fazer isso é através do percentual de condenações. Então você imagina a gravidade disso. O objetivo, e eu não quero. Eu tô falando de uma maneira um pouco genérica, porque isso é uma questão cultural. Não, claro. Né? Os promotores de justiça geralmente buscam a condenação a todo custo. Eles têm meio que... O cargo deles é alcançado, de certa forma, com motivações, com caminhos políticos. Totalmente políticos. Eles são votados, têm que fazer campanha. É um cargo jurídico que tem uma natureza política muito forte, já que o processo de admissão para esse cargo, ele passa por uma fase política muito forte.